Vamos abrir o nosso coração de pé e cantar ao Senhor, pedindo a Ele: derrama teu amor aqui nesta tarde, Senhor. Envia teu Espírito Santo. Senhor, eu quero obedecer a tua voz, a tua voz. Derrama teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama, Senhor. Senhor, eu quero obedecer a tua voz, a tua voz, a derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Viva Santa Rita! Viva! Meus irmãos e minhas irmãs, muito boa tarde. Imensa alegria de estar aqui na matriz de Santa Rita, depois lá da Itália, é o primeiro lugar que recebeu uma igreja dedicada a Santa Rita, essa igreja histórica aqui no Rio de Janeiro, onde todos os irmãos são convidados a poder conhecer. Aqui ao meu lado o Padre Marcelo, que vai fazer o convite para as pessoas que estão ainda aí nos ouvindo e que estão aqui nas adjacências e que queiram vir rezar conosco. Boa tarde, Padre. Boa tarde, Padre Gleuson. É uma alegria podermos reunir como igreja, como povo de Deus. Aqui no nosso santuário, acolhemos a tantas pessoas que vêm buscar renovar sua esperança, sobretudo confiando no na grande intercessão e no testemunho de Santa Rita, aquela que prova na sua própria vida aquilo que o Senhor diz na sua palavra: para Deus nada é impossível. Digamos juntos: para Deus nada é impossível. E é por isso que nós estamos aqui. Sobretudo nesse tempo da Páscoa, nós queremos receber o ressuscitado com a bênção, que toda certeza, todas as graças que Ele vai nos dar nesse texto, nessa tarde. 315 anos de novena, com a graça de Deus, caminhando sempre, perseverando com a intercessão e o testemunho de Santa Rita. E já há muitos anos, no nosso novenário, nós temos aqui o Terço da Misericórdia, juntamente com a Rádio Catedral, que nós acolhemos com alegria, E sabendo que hoje, a Sheila, que está aqui, representando a Rádio Catedral, celebra o dom da vida, aniversário dela, Nós vamos colocar em agradecimento pelo dom da vida dela, e de tantos irmãos que celebram a vida. Celebrar a vida é muito importante, porque a vida é fruto do amor de Deus, não do acaso. E mais alegria esse texto conduzido aí pelo Padre Gleuson, que nós acolhemos também aqui no nosso santuário, para que pela intercessão, pela oração que Ele irá nos conduzir, todas as graças sejam derramadas em nossos corações. Conosco também, Diácono Adail, provisionado aqui, exerce o ministério também no Santuário de Santa Rita. Então, quantas coisas boas a gente tem para começar já a agradecer. Então eu convido os irmãos, você que está sintonizado conosco na Rádio Catedral, comunique ao irmão, não começamos ainda, dá tempo ainda de você comunicar, para que ele esteja conosco já e rezando o terço juntamente, todos juntos, E também pelas redes sociais do nosso Santuário de Santa Rita. Dê uma olhada lá, comunique, mande o link, avise,
para que a gente possa, como igreja, como povo de Deus, em um só coração, celebrar a misericórdia do Pai. Sejamos todos bem-vindos e acolhidos. Sim, nós estamos aqui no centro, Santuário de Largo de Santa Rita. O santuário, nós estamos acostumados a falar Matriz Santa Rita, né? Agora para acostumar Santuário Arquidiocesano de Santa Rita. Largo de Santa Rita, na Marechal Floriano, né? Um lugar que é bem conhecido aqui no centro da cidade, bem próximo aqui da estação do VLT, que leva o nosso nome, né? Santa Rita Pretos Novos. Estamos perto da estação do metrô também, da Uruguaiana. Transporte nós temos aqui pra caramba, aos montes aqui, né? Então é bem fácil chegar, não é difícil a gente conhecer aqui a igreja, dar um pulinho aqui para poder participar conosco. E convidamos já para o dia 22, amanhã é o 9º dia, o encerramento da nossa novena, né? Temos 3 horários de novena, às 6h40 da manhã, que antecede a missa das 7 horas da manhã, começamos com o terço, né? E depois a missa às 7 horas, ao meio-dia também com o terço, meio-dia e 15 a Santa Missa, e 10 para as 6 da noite, 10 para as 18. Nós teremos também o terço e depois às 18 horas a Santa Missa. E encerramos amanhã a nossa novena. E no dia 22, nas páginas da nossa rede social, sobretudo no Instagram, nós temos ali todos os horários, a partir das 6 horas da manhã, a missa de hora em hora. Né? O senhor cardeal, arcebispo do Rio de Janeiro, estará conosco na Dourania às 4 horas da tarde, para poder celebrar a Eucaristia. Então, convidamos a você que venha participar conosco. Santa Rita dá um grande testemunho de fé para nós, sobretudo nos momentos angustiantes, nos momentos de dificuldades. A presença do ressuscitado na vida dela fez toda a diferença, porque nunca ela entrou em desespero, nunca ela deixou que nada, nenhum obstáculo constituísse algo ruim para a sua fé. Pelo contrário, foi ocasião de fortalecimento, de sabedoria, de crescimento e maturidade espiritual. Então Santa Rita, além de grande intercessora, é aquela que nos ensina também, nos dá um grande testemunho de que para Deus nada é impossível. Mais uma vez, para Deus nada é impossível. Participe você também e experimente essa impossibilidade, né, do amor misericordioso do Pai na nossa vida. Maravilha. E o padre então fez essa motivação espiritual. As pessoas que estão aqui nas proximidades estão convidadas a estar conosco aqui. Agora, Santuário de Santa Rita, né? Santuário aqui dentro da nossa arquidiocese, esse lugar tão inspirador, onde nós queremos beber do exemplo precioso de Santa Rita. Desde já vamos colocando as intenções. Rezamos pela saúde da Tânia Cristina Marins Teles, Vilma Monteiro Marins, pelo Luiz Henrique Noronha, pela Lúcia Maria Ferreira J. Carvalho. Colocamos também aqui a intenção pela alma de Alair Marques. Rezamos também pelo Vitor Jarque Júnior, está aniversariando hoje. Louvado seja Deus, Deus o abençoe. Também pedimos pela saúde de Lucas Freitas, pela Márcia Faria, da Ilha do Governador, pela Rosângela Freitag. Rezamos também pela saúde de José Correia, colocamos a saúde de Lilian Santólio, vivendo a batalha de um câncer. Rezamos pela saúde de Maria de Lourdes Gonzales Lima, também pela saúde de Nelson Luiz de Souza. Colocamos no coração misericordioso de Jesus também a Vera Sá, Joana Darque Egino, Silas Pereira Egino, os filhos Silas Pereira Egino Júnior, a pedido de Marcos Antônio Maria Ramos de Cabo Frio, também pelo Marco Antônio Duarte, pela Rosângela, pela Santa Margarida da Escócia, também Antônio Carlos Pacheco Machado, pela saúde de Maria José de Barros, pela Fátima Coutinho de Niterói, que nos acompanha, pede também pela saúde do seu esposo, pela Luzinete de Mesquita, sua mãe, e também pelo Ricardo, pela saúde de Aparecida Simões, Francisco Simões, Laura Cruz, Henri Cruz, Ricardo Júnior e todos os seus familiares. Também pelo Paulo César Chiavo, Igor Chiavo, Martim Chiavo, Ilza Gonzaga, Ingrid Chiavo e Osano Chiavo. E vamos colocando todas as intenções daquelas pessoas que estão unidas a nós através das ondas da nossa Rádio Catedral. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Professemos juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E nesse primeiro mistério, para nos motivar, nós vamos ler o número 848 do Diário de Santa Faustina. Nosso diácono aqui ao meu lado vai fazer a leitura desse número do Diário de Santa Faustina. Ó, que grandes graças concederei às almas que recitarem esse terço. Anota estas palavras: minha filha, fala ao mundo da minha misericórdia, que toda a humanidade conheça a minha insondável misericórdia. Este é o sinal para os últimos tempos. Depois dele virá o dia da justiça. Enquanto é tempo, recorram à fonte da minha misericórdia, tirem proveito do sangue e da água que jorraram para eles. Então hoje, nós queremos nessa hora da misericórdia, na casa de Santa Rita, experimentar tudo que Deus tem reservado para nós, através dessa hora fecunda de graças. Nada é por acaso. Sem dúvida, quando o Senhor falava alto ao coração de Santa Faustina, que se tornou essa apóstola da misericórdia, nos deu a possibilidade de nós experimentarmos fortalecimento, revigoramento na fé, a força da presença dEle junto de nós, nessa hora em que todos nós nos unimos e bebemos, sem dúvida, das graças infinitas que provém do seu coração misericordioso. Como dizia o Padre Marcelo, estamos nesse tempo da Páscoa, da ressurreição, que hoje possamos experimentar a força da presença do Senhor Jesus, Ele que vem para nos fortalecer e renovar, sem dúvida, o dom precioso da fé no coração da sua igreja. Imaginem as portas fechadas. O Senhor apareceu mais de uma vez, e cada vez que Ele aparecia, ali de uma forma a consolar e a fortalecer os discípulos, imaginem, Ele dizia: paz esteja convosco. As mesmas palavras que o Papa Leão XIV fez questão de mencionar, iniciando o seu ministério. Que hoje essa mesma paz alcance o coração de tantos que estão sintonizados conosco, unidos a nós. Essa paz que põe cada coisa no seu lugar, essa paz que nos leva a uma estabilidade espiritual, essa paz que está, sem dúvida, quando nós colocamos o Senhor no centro de todas as coisas. Rezemos juntos. Quero chamar a Maria Helena, que vai rezar aqui conosco esse primeiro mistério. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua
sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eu te levantarei. Vamos ficar de pé juntos? Eu te levantarei, filho amado, filho amado, Filho querido, eu te levantarei, eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filha amada, filho querido, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado, meu filho amado, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. que grande graça poder hoje, pelas ondas da Rádio Catedral, chegar ao coração de tantos. Nós sabemos que muitas pessoas que acompanham a Rádio Catedral estão em diversos lugares. Olha onde os raios da misericórdia podem alcançar. Muitas pessoas que estão dentro dos seus carros estão nos ouvindo, muitos que estão nas suas residências, muitos ambientes de trabalho que param para rezar conosco. Quantos testemunhos, quantas experiências frutuosas dessa hora sagrada, que é a hora da misericórdia. Nesse tempo pascal, sem dúvida a vida dos santos demonstra uma força da vitória de Cristo. Nós bem sabemos quantas coisas bonitas da vida de Santa Rita podemos colher para poder crescer na fé, amadurecer espiritualmente. Sabemos que Santa Rita é uma mulher que reúne uma consagração, que passou pelo matrimônio, que passou pela vida religiosa. E uma vez que ela quis e desejou tanto entrar para o convento, a superiora tinha todos os receios pelo fato dela ter sido uma mulher casada. Apesar de ver ali um odor de santidade, uma mulher extraordinária na força da fé, como bem os escritos escrevem, a sua comunhão com Deus tão profunda. E aí então a superiora, quase que arrumando um pretexto, um modo de poder descartá-la, coloca diante dela um galho seco e diz: rega, quantas vezes você quiser rega, e se alguma coisa conseguir brotar desse galho seco, então você entrará para o convento. Imaginem a piedade profunda daquela mulher, fez com que ela regasse aquele galho seco.
E até hoje em Cássia, quem já teve a oportunidade de ir lá, se depara com a bela roseira que brotou como um milagre, como um sinal fecundo da vontade de Deus acolhendo Rita para ser uma consagrada. Hoje muitas pessoas que estão nos acompanhando, que bebem das graças e bênçãos desse lugar, hoje um santuário. Imaginem no centro da cidade, quantas e quantas vezes as pessoas passam por aqui e se dão alguns minutos ou até alguns segundos de oração e de repente são refeitas, são renovadas, porque esse lugar é um lugar inspirador. Só o fato de alguém entrar aqui e perguntar quem é a padroeira dessa igreja, já recebe uma catequese, perpassando toda a história de vida de Rita, Santa Rita de Cássia. Todos nós somos motivados a caminhar na fé. Que hoje muitas pessoas possam estar sendo alcançados pelos raios da misericórdia, nessa tarde que o Senhor preparou para nós, dentro da programação festiva aqui da comunidade, da nossa Rádio Catedral. Quem vai rezar agora conosco é a Hermínia. Rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Pegue bem o seu texto. Somente em ti colocarei minha esperança. Só em ti, pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. Pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. Respira forte, cante. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é meu lugar, e o meu coração
deseja te encontrar. Como a terra seca Anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Que beleza nós estamos aqui nesse tempo pascal em que o ressuscitado por diversas vezes vai aparecer aos discípulos e vai fazer com que eles vivam uma constatação: o Senhor vive, Ele está vivo no meio de nós. Nós não adoramos um Deus morto, nós adoramos um Deus vivo. Ele está vivo nos sacramentos, Ele está vivo no anúncio da palavra, Ele está vivo numa comunidade repleta, cheia do Espírito Santo. Por isso a igreja nos faz perpassar o testemunho dos apóstolos. Durante toda a liturgia pascal, nós vamos bebendo dos escritos que narram as primeiras experiências da igreja nascente, a comunidade primitiva em pleno exercício do pastoreio. Imaginem, os apóstolos saem para anunciar, as nações são visitadas pela graça que sai da boca daqueles homens. Eles são capazes de operar em nome de Jesus. É uma experiência forte do Espírito Santo em cada um daqueles lugares onde eles visitam e anunciam Jesus, a boa nova do Senhor Jesus. Imagine que agora, exatamente agora, por esse meio de comunicação, por esse lugar sagrado que nós estamos aqui rezando, o santuário de Santa Rita de Cássia, a padroeira das causas impossíveis, que traduz para nós uma experiência de fé tão profunda, que essa experiência da ressurreição possa chegar ao coração de muitos, daqueles que se põem para rezar conosco agora, muitos que trazem seus pedidos, seus anseios, suas expectativas. Nós sabemos o quanto essa hora da misericórdia é um momento forte espiritualmente, que hoje todas aquelas pessoas que podem ser visitadas por essa palavra de fé, sejam atingidas, sejam alcançadas. Às vezes a gente nem tem a dimensão do que uma palavra de fé é capaz de fazer na vida de uma pessoa. O que um momento de oração, onde os irmãos se reúnem, se congregam, é capaz de fazer na vida de tantos. Quantas e quantas vezes ouvimos testemunhos de pessoas que estão vivendo batalhas de enfermidade e que são fortalecidas pelo texto da misericórdia, por esse momento de oração. Quantos testemunhos de milagres, de experiências de reviravolta na vida, de conversões, de pessoas que disseram: há muito tempo eu não rezava, há 10, 12 anos eu estava afastado de Deus, afastado da igreja, e de repente eu ouvi no rádio as pessoas rezando naquele texto, recebi uma palavra e ela foi determinante e decisiva para que eu voltasse para Deus, para que eu sentisse saudade da palavra, sentisse saudade da Eucaristia e retomasse a minha fé. Que hoje, essa tarde que Deus preparou para nós, possa chegar a muitos desses corações que não por acaso vão vivendo essa experiência, porque o tempo pascal é um tempo frutuoso de conversões. Muita gente está voltando para Deus, e é por esses que agora nós queremos estar rezando, juntamente com o Flávio, que vai rezar conosco mais esse mistério. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua em expiação dos nossos pecados
e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e de Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor, Senhor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e de Salvador, e Eu me atrevo a te chamar de meu amor. É que bem os seus braços, vamos juntos. Yeshua, 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 Tu és tão lindo, tão lindo, que eu nem sei me expressar. Yeshua, Tu és lindo, Senhor, tão lindo. Yeshua, cante mais uma vez. Yeshua, Yeshua, Tu és tão lindo, que eu nem sei me expressar. Yeshua, Tu és tão lindo. E vamos colocando mais algumas intenções que foram enviadas através dos nossos atendentes. Rezamos pelo Redgley, por Filho Ferreira, da igreja de São Luís de França, lá de Costa Barros, que pede pela saúde da Maria Porfírio Ferreira, do Manuel Pedro Ferreira, da Vanderleia Ferreira, Douglas Mateus, Luci, Simone, que estão no hospital. Pelo Papa, por todo o clero. Rezamos também pela Maíra Anatole, que pede pela De Rosane Oliveira, que também é amiga da rádio. Pelo Rafael Rodrigues da Fonseca, pelo Roberto Fernandes de Natal, pelo Josimar da Pavuna, que nos acompanha, pelo Antônio Muniz Barreto, Bruno de Almeida Barreto, pela Ana Cláudia Cordeiro Barreto, Bianca de Almeida Barreto, Valentina Cordeiro Barreto, Antônio Cordeiro Barreto. Também colocamos outras intenções pelos nossos irmãos, todos os amigos da rádio, todos os ouvintes da Rádio Catedral, todos os representantes e animadores nas nossas paróquias da Rádio Catedral. Também a ação de graças hoje, já citamos, mas reforçamos o dom da vida da Sheila, que é coordenadora da programação lá da rádio e que hoje está conosco aqui, também comemorando o seu aniversário conosco. Também a ação de graças pelo dom da vida da Marlene Cardoso, que faz aniversário hoje. E também rezamos por todas as almas que padecem no purgatório. Hoje, mais uma vez, nós temos a graça de estarmos bebendo da experiência dessa tarde cheia da misericórdia. Cheia da misericórdia. Há poucos dias nós vimos nos relatos, dentro da liturgia, uma experiência onde os apóstolos curaram um paralítico, fizeram um coxo se levantar.
E na hora então que aqueles homens e mulheres viram esse sinal, viram a capacidade que os apóstolos tinham de curar em nome de Jesus, simplesmente acharam que eles eram deuses e começavam a tocar eles e se prostrar diante deles. Quando nós vemos a exortação dos apóstolos com muita clareza: não, nós somos homens como vocês, não nos toquem. E deixaram bem claro que eles operavam em nome de Jesus. Imaginem, nós atravessamos gerações anunciando o Senhor Jesus. Hoje nós somos canais dessa graça, onde quer que Deus nos coloque. Estamos conscientes da nossa missionariedade como igreja, que aliás foi um aspecto tão forte do ministério do Papa Francisco, e parece ser também algo forte no ministério de Leão XIV, que tem convidado todos nós a sermos portadores dessa boa nova do Senhor Jesus. Nós sabemos o que nós anunciamos, nós sabemos bem o que nós comunicamos. Não são meras palavras, não é apenas um momento para produzir emoção, mas é uma experiência viva do Espírito Santo. E como isso é constatado? Pelos frutos. A igreja atravessa gerações realizando a sua missão. Por isso somos capazes, como diz o próprio Evangelho, de fazer coisas que nem imaginamos fazer em nome de Jesus. Imaginem quantos hospitais, quantas obras, quantos trabalhos que salvam vidas, que resgatam vidas, que restituem a dignidade de tantos. E o que é isso? Qual é o segredo da igreja? Qual é o mistério que está por trás de toda essa ação, capaz de transformar vidas? O poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é o segredo da igreja. Não é por acaso que nós vemos na tradição da nossa igreja o Espírito Santo ser chamado alma da igreja, vida da igreja. E é com o Espírito Santo que nós tornamos possíveis todas essas ações que reconstroem vidas, que renovam esperanças. Por isso eu queria convidar você a ficar de pé agora, abrir as suas mãos. Pensemos nesses raios da misericórdia. Onde é que está chegando? Ainda essa semana eu tive a oportunidade de ir numa incubadora, receber o testemunho de tantas mães, experiências ali, ver de perto aquelas crianças recém-nascidas, algumas com os probleminhas. Que hoje a gente possa estar numa grande comunhão de oração por tantas pessoas. Imagine onde a nossa rádio possibilita que essa palavra de fé, de força, de esperança, na ação do Espírito, como podemos chegar ao coração dessas pessoas. Muitos que estão doentes, muitos que trazem suas medicações para essa hora da misericórdia, muitos que estão com os seus exames, muitos que estão vivendo esperas de diagnósticos, que sejam agora alcançados por essa presença do ressuscitado, pela presença do Senhor Jesus, que continua soprando sobre nós o seu Espírito. Ele sopra sobre você, meu irmão, Ele sopra sobre você, minha irmã. Seja qual for as realidades que trazemos para colocar em oração nessa tarde, o Senhor sopra sobre nós, exatamente como Ele, ressuscitado, fez numa das vezes que, a portas fechadas, se colocou no meio deles e disse: recebei o Espírito Santo. E ali os fortalecia, e ali os revigorava e os preparava para anunciar que esse mesmo Espírito do Senhor ressuscitado, que moveu o coração de Rita a uma consagração profunda,
possa hoje estar agindo no meio de nós. E quem vai rezar conosco agora é a Mercês, nesse mistério juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Diga, eu também. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Peça, vem, vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser. fluir em mim. Pegue bem os seus braços no alto, vem Espírito. Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser, hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem Espírito, vem, Vem, oh vem, Espírito Santo, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. O Espírito Santo de Deus é o grande protagonista. Ele que age em nós, Ele que age por nós, é Ele que é derramado profusamente sobre os nossos corações, sobre a nossa vida. O primeiro passo é ser dócil a Ele, é permitir, como é exemplo de Santa Rita, que o Espírito Santo nos sustente, nos guie. O Senhor Jesus, na sua palavra, nos diz: vou para o Pai, mas vos enviarei o Paráclito, o Consolador.
E no dom do batismo foi Ele que nós recebemos, Ele que agora com esse nosso canto nós clamamos. Coloquemos diante de Deus, então, portanto, todos nós que somos batizados, Senhor, reaviva o dom do batismo que é em nós, reaviva para que, a exemplo de Santa Rita, nunca esmoreçamos, porque em cada dificuldade, em cada problema, em cada obstáculo, nós possamos lembrar: eu sou um filho, sou uma filha, querida e amada do Pai, e o Teu Espírito está sobre mim. É esse Espírito que me impulsiona, é Ele que me fortalece. Foi o que sustentou Santa Rita, a certeza, a presença do ressuscitado em sua vida. Então coloquemos todo o povo batizado, de modo muito especial, rezemos, pelo ministério do Papa Leão XIV, que inicialmente o seu pontificado no domingo, naquela Santa Missa. Coloquemos a chegada de 3 novos bispos auxiliares para a nossa arquidiocese do Rio de Janeiro. Coloquemos o nosso cardeal arcebispo como bom pastor, continue nos guiando, como tem feito até agora. Os nossos sacerdotes, os ministros ordenados, Padre Gleuson, que está aqui conosco, para que sempre nos confirme na fé, como Cristo pediu a Pedro, que esse ministério seja de fato sempre para fortalecer a nossa caminhada. Rezemos pelos nossos pastores, você que está rezando aí também, pela Rádio Catedral ou pelas redes sociais do nosso santuário, reze pelo seu pároco, pelos diáconos da sua paróquia, pelas religiosas, religiosos. Peçamos ao Senhor pela igreja sustentada pelo Espírito, para que Deus a sustente, por todos aqueles que sofrem por alguma razão, para que, a exemplo de Santa Rita, guiados pelo Espírito, sejam fortalecidos em sua fé. E agora quem vai rezar conosco? O José Carlos. Queremos estar rezando também pela cirurgia da Cristina Tardim. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, A alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, e sejam dispersos seus inimigos, e fujam de sua face todos os que o odeiam. Antes de dar a bênção, só pedir o Padre Marcelo aqui para firmar os horários direitinho da programação do último dia da festa, que está todo mundo já esperando. Nós agradecemos, primeiramente aqui a Deus pela misericórdia infinita dele, que é derramada em nossos corações através de seu Filho Jesus, ressuscitado e vive entre nós. Agradecemos à Rádio Catedral, na pessoa da Sheila que está presente, pela oportunidade de poder juntos, como família de Deus, como o Padre Gleuson sempre frisou no texto de hoje, o alcance que a rádio tem de poder levar a palavra de Deus e uma palavra de esperança. Padre, são inúmeras as pessoas que passam por aqui diariamente que dão testemunho disso. Aqui nós estamos no centro do Rio, então acolhemos pessoas de vários lugares, do estado do Rio de Janeiro e até de fora,
que consegue pela Rádio Catedral chegar a palavra, e é uma palavra naquele exato momento Deus provê. Agradecer ao Padre Gleus pela disponibilidade dele de poder estar conosco rezando, né? Mas nós queremos convidar você também para amanhã, como já falamos, o nosso novenário, o último dia do novenário, 6h40 da manhã, ao meio-dia e 10 para as 6, 10 para as 18 horas, o 9º dia. Mas no dia 22, também estar conosco aqui, participando. Nós teremos às 6 horas da manhã a missa da alvorada, depois a missa de hora em hora, 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia, 13 horas, né, 1 hora da tarde e às 2 horas da tarde. Aí depois, somente às 4 horas da tarde, com o nosso cardeal arcebispo, a missa solene. Depois teremos 5h30 e 18h30 a missa com o Tedel, presidido, né, com o Dom Jeremias, que reside aqui no Mosteiro de São Bento, na área da nossa ação pastoral, do nosso santuário. Então, participe, reze, divulgue e venha, porque com toda certeza, muitas graças estão sendo derramadas em nossos corações e em nossa vida. Deixamos aquele abraço para o nosso querido Padre Wagner, né? E desde já vamos nos preparar para recebermos essa bênção, e que as festividades de Santa Rita possa ser o fluir de muitas graças na vida dos irmãos que passarem por aqui para viver esse dia de fé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Rita, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva Santa Rita! Viva! Viva Santa Rita! Viva! Viva a Padroeira! Viva!